Boa noite, Gabriel. Um prazer conhecer mais um aluno recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Tô louca para conhecer um pouquinho da tua história. Queria que tu começasse te apresentando, falando de onde que tu tá falando. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu falo de Belo Horizonte, né? Uhum, Sou designer, recém-formado, formei tem uhum, pouco tempo uhum. e consegui um emprego, né, através do Admirável Emprego Novo. Estou super feliz de ter Ah, coisa boa. conhecido o curso, de ter feito tudo, Que ter conseguido legal. emprego. Que legal, Gabriel. Eu quero conhecer um pouquinho melhor a tua história, né? Me conta assim Uhum, antes de entrar no curso, antes de conhecer, se tu sim. estava empregado ou desempregado, o que que tu estava buscando assim quando tu nos conheceu? Então, na época eu estava fazendo um estágio Tá. e nesse estágio eu meio que não tive a oportunidade de ter sido efetivado, porque eles estavam Uhum. procurando uma pessoa com nível de senioridade maior, eles estavam querendo uma pessoa com nível sênior. Eu, no Tá. caso, como estou começando agora, precisava de uma vaga de nível júnior. Uhum. Então eles falaram assim, a gente gosta de você, você faz uns bons trabalhos, porém a gente não pode te efetivar porque o projeto que a gente está fazendo agora precisa de alguém mais apto. Uhum. Uhum. E nesse meio tempo, eu, como estagiário, tinha que tirar minhas férias. Aí eu tirei minha licença, né, Uhum. durante mais ou menos um mês, porque eu nem Tá. sabia que tinha que tirar férias, Sim, nem o agora meu gestor estagiário é sabia. chique, estagiário É, tem 30 dias de recesso. exatamente. E eu não sabia nem meu gestor. Aí nesse meio tempo, eu tinha me formado na faculdade, Uhum. formado assim, eu tinha apresentado meu TCC e passei, só estava esperando a graduação mesmo. Tá. Aí eu participei de um processo seletivo numa empresa. Ela Uhum. era até uma empresa grande. Porém, uma das perguntas que a menina me fez no final, que é aquela, né? Tipo assim, e aí, você tem alguma dúvida? Aí acabou que foi, eu respondi, tipo assim, né? Qual que é o salário, essas coisas assim, aquelas coisas Tem básicas que você salário, tem ensina, benefícios, quanto que é? é, aquelas coisas que ensina no curso que não deve fazer, né? Aham. Porém, eu perguntei, aí a menina falou assim, essas coisas a gente só comenta depois que a gente tiver o nível seu de senioridade e tal. Beleza, aí essa empresa eu não passei. Tá. Aí, no meio desse processo, foi mais ou menos finalzinho de julho para Uhum. agosto, que eu adquiri o curso. Legal. Conheci o curso foi, eu acho que através do, não sei se foi acho que foi do Instagram. Uhum. Conheci, que eu vi você convidando para fazer parte. Aí eu apliquei assim, vamos ver, né? Uhum. Aí eu fui, me candidatei, me apliquei para o workshop. Aí eu vi lá você falando que quem adquirisse o curso poderia ganhar desconto. Eu falei assim, apesar de não estar trabalhando assim, eu ainda tenho dinheiro, vou investir nisso, o dinheiro que eu tenho para Boa, investir no Gabriel. curso. Boa, Gabriel. Isso aí é um Aí eu investimento. investi, Aham. e depois disso, enquanto eu estava fazendo, eu basicamente quase que fiz o curso todo em 3, 4 dias. Eu fui, tipo assim, Olha, direto. gostei, gostei. Eu fui, tipo assim, direto. Depois de um dia que eu adquiri, do dia seguinte, eu já, tipo assim, já fiz quase que uns 30% do curso, eu Show de fui direto. bola. Se eu pudesse dizer uma característica em comum das pessoas que são casos de sucesso, que eu gravo toda semana, é isso, é a dedicação e vocês quase que devoram o curso, né? Tipo assim, Aham, eu vou fazer, eu vou me dedicar. Isso é o fator exatamente. chave, assim, parabéns, gostei. Obrigado. E Aí aí, tudo era eu muito novo ou tu já conhecia alguma coisa? eu conheci, eu já tinha feito um curso também relacionado a essa parte Uhum, de processo de entrevista, essas coisas, porém, apesar de ter entrevistas com recrutadores, não tinha o foco que tem o seu curso, que são as uhum, perguntas com o recrutador, o que que as perguntas realmente querem dizer. Que uhum. isso fez muita diferença. Legal. A Quando você pergunta por consegue trás da entender. pergunta que a gente chama, né? Isso, pergunta por trás da pergunta. Aí, nesse meio tempo, uma recrutadora tinha entrado em contato comigo no LinkedIn. Eu já estava acho que já tinha já feito o tópico do LinkedIn lá, a etapa do LinkedIn no Toda curso. etapa. Uhum, E ela tinha mandado uma mensagem falando que queria que eu participasse de um processo e tal. Aí eu participei. uhum. Preenchi o formulário que ela pediu para preencher. Ela falou assim: gostei do seu perfil. Seu perfil, tipo assim, é legal. Aí ela falou assim: vou mandar para o gestor da vaga e se der tudo certo, a gente entra em contato com você. Mas a princípio, não entrou em contato e beleza, vida que Tá. segue, né? Aí eu fui e É me isso aí, apliquei vida que numa. segue, energia É, nos outros. Isso é. aí. Aí eu me apliquei numa outra startup que eu, a princípio, tinha falado com o pessoal a pessoa do RH que eu estava procurando uma vaga para nível júnior. Uhum. Aí eu acho que por causa disso eles ficaram mais ou menos assim e depois eles falaram que eles optaram por avançar o processo com outros candidatos. Mas tu Beleza, eu nem falei teve assim, a oportunidade de ir lá é, mostrar teu perfil. Tá. não, eu cheguei a conversar com eles. Chegou.
cheguei, mas só que depois ele me deu esse retorno por Esse e-mail, né? retorno, tá. Mas foi Sim, legal ter dado retorno, né? Às vezes vocês sim, dizem que nem retorno recebem. isso é Legal. muito frustrante, aconteceu isso também comigo, esse meio tempo. Aí depois eu acabei me aplicando numa outra vaga, que eu vi que eles precisavam de uma pessoa com um nível mais experiente, nível Uhum. pleno. Mas eu falei, tipo assim, como o mercado está meio complicado, mesmo eu ter feito um estágio numa empresa que é grande e uma empresa que me deu muito trabalho para fazer muita demanda, eu falei assim, talvez eu consiga, né? É, tu tem o Como é nome de uma empresa, peso no currículo, que é é. bom. Aí eu falei assim, E isso é uai, quem legal, sabe? Gabriel, porque o pessoal às vezes acha que estágio não conta como experiência. E conta sim, é um dos Conta. motivos que eu mando colocar o nome da empresa, qual é o segmento da empresa, porque isso conta bastante, isso aí. Sim, isso é muito importante. Aí, beleza, eles também falaram assim, a gente vai optar não continuar com você porque você ainda é júnior, a gente precisava de uma pessoa mais nível pleno. Uhum. Aí eu, não, beleza. Aí nesse meio tempo eu me formei. Aí mais ou menos do tempo que eu me formei, eu acho que demorou 40 dias até eu conseguir esse meu emprego que eu tenho agora. Tá. Tu Aí, entrou no curso no final de julho, por ali. isso, Tá, formei agosto, tu dia tava. 24 de agosto e Tá. agora eu consegui, né? Tem Aham. 2 semanas que eu Ficou ali comecei. setembro em processo seletivo, basicamente. Sim. Aí foi então que eu resolvi, tipo assim, me candidatar a outras vagas, porém, às vezes, umas tinha me dado retorno, falou que congelou a vaga. Eu tinha participou do processo, ela pegou meu e-mail, falou assim, a gente vai te dar retorno. Aí depois ela falou, tipo assim, a gente optou em cancelar a vaga. Sim. Ok, Mas não tem nesse meio tempo problema. foi engraçado porque tu foi chamando, teu currículo ficou bom, porque tu foi Sim, chamado para muitos processos, teu LinkedIn tava bom, tu já sim, tinha formatado, o que tava acontecendo e que ali no processo parece que no final sempre acontecia alguma coisa, ou em relação sim, ao nível. E tu sim, sentia que cada entrevista tu tava indo melhor, tu sempre assistia às aulas, tu tinha essa sensação assim, poxa, sim, essa não deu certo, mas vou melhor preparado para outra, tu conseguia perceber de repente o que sim. que não foi legal? Às vezes eu esqueci algum pequeno detalhezinho, que são muitas coisas, muitas perguntas que o recrutador faz. Às vezes você acaba esquecendo de uma. Aí, às Uhum. vezes eu falo assim, não sei se é a respeito disso, se não era, mas eu estava, tipo assim, sempre orando, pedindo a Deus para me dar discernimento sobre as vagas, quais vagas que eu Sim, deveria pegar ou não. legal. E foi continuando. Até que eu fiquei nesse tempo meio que aguardando o mercado, né? Uhum, Porque eu, por conta própria, não posso fazer nada. Eu pesquisando o tempo todo no LinkedIn, não uhum, consegui encontrar muita vaga, tipo assim, em São Paulo e Rio de Janeiro é mais tranquilo que Belo Horizonte. uhum. Tem sempre vaga para júnior, enquanto que em Belo Horizonte estava nessa dificuldade de achar. Sim. Aí foi eu conversando com minha irmã ela é psicóloga, ela trabalha na parte de treinamento. Ela falou assim, eu acho que seria legal se você fizesse uma postagem no LinkedIn de pedido assim de emprego. Acho que seria legal. E isso para mim foi tipo assim uma coisa muito forte, porque eu ficava pensando assim, gente, eu me rebaixar esse nível de pedir emprego no LinkedIn, assim, é uma coisa muito ruim. Aí bateu aquele orgulho, assim, eu não preciso disso, não preciso Aham. de pedir emprego assim no LinkedIn. Aí eu falei assim, então tá, vamos que vamos, né? Vamos tentar. Aí foi que eu tive a ideia, minha irmã, na verdade, teve uma ideia de fazer um pedido de emprego um pouco diferente, como se fosse meio que uma receita. Tipo assim, precisa-se de um designer, aí colocasse, tipo assim, os números como se fosse uma receita. Mas eu tinha visto Bem criativo. exatamente por eu ser designer, ela me deu essa ideia. Aí eu tinha visto um outro designer que tinha feito um convite para um workshop dele, que era uma coisa mais ou menos assim, precisa-se de designer experiente ou não, com tanto tempo de experiência ou não. Aí eu peguei esse modelo dele e coloquei tudo relacionado a meu, falando tipo assim, é, eu estou procurando uma empresa, sou designer, precisa-se de que estejam procurando um designer com 1 a 2 anos de experiência, coisa mais Legal. ou menos assim. E agora levantar números, né? Esse meu post deu cerca de 9.000 visualizações. Foi meu Eita! maior post. Eu nunca consegui tanta visualização assim. Nossa, foi muita visualização. Foram cerca de 5 ou 6 compartilhações que o pessoal fez. Foi Uhum. mais de 6 oportunidades. O pessoal postando, divulgando, assim, falando assim, marcando pessoas. Foram mais de 3 propostas para São Paulo, para participar do processo em São Paulo. 2 pessoas do RH me mandaram mensagem no privado, tipo assim, a gente não tem vaga agora, mas, tipo assim, a gente adorou muito a forma Amamos que teu post. a gente gostou, tipo assim, foi uma forma, tipo assim, diferente de pedir emprego, não foi aquele coisa, tipo assim, por favor, eu preciso de emprego, não foi Uhum. implorando, foi uma forma criativa, você como designer conseguiu, tipo assim, transmitir o seu trabalho só dessa forma. Sim. Eu Tu participei fez, de depois certa disso. forma, um marketing pessoal
né? Te Sim, vendeu, mas de uma forma criativa, que é uma competência da tua área. exatamente. É uma coisa muito importante para nossa área, né? E eu depois participei de 3 processos, eu escolhi participar desses 3 processos. Uhum, Um deles eu desisti, mais por fit cultural, essas uhum. coisas. Eu me senti ainda que estava muito preparado, apesar de ser júnior, ela era uma empresa multinacional, assim, mais de 30 anos, aí eu senti um pouco de pressão em relação a isso. Eu falei, tipo assim, não estou nesse meu momento. Mas Mas estava os podendo outros, escolher, né? Tava por cima, tava, né, Gabriel? tava. E nesse meio processo, tinha um outro amigo que me mandou também uma vaga na empresa dele. Foi tipo assim, depois eu falei assim, gente, calma, eu não vou conseguir. Assim, hoje, tipo assim, Gente, eu não, foi não mandando, posso tanto não, emprego. eu tava ficando muito cansado por isso. Porque processo, assim, preparação cansa, né? Você fica cansado Não, e tu participando. era dedicada nas aulas, tudo, Nossa, então, uma tá doido. energia. Aí eu passei nesses 2 processos, eu tive a opção de escolher qual que eu queria. Olha, Um deles, eu que show. consegui, a empresa que eu tô agora, a menina me pediu uma proposta inferior, eu consegui fazer uma proposta um pouco maior com as técnicas que você ensinou. De A outra negociação, empresa a muito outra bom, Gabriel, empresa muito bom. a outra empresa eu pedi muito mais para ver que consigo, né? Aham. Mas só que não deu, eu falei, tipo assim, eu realmente queria essa empresa onde que eu tô hoje. É Tá. exatamente por isso que eu cobrei muito mais do que eles tinham a capacidade de me bancar, né? Tu E negociou eu, o percentual de aumento, de quanto? sim, Daí no fim ficou? eu tinha pedido, acho que R$ 500 a mais de diferença. Que dava em percentual, dava o quê, mais ou menos? Sabe? 50%. 50%. E eles toparam? Não. Foi Não? dessa outra empresa que eu tentei. Tipo assim, se eles conseguissem assim, eu pensei, ué, eu tô muito bem, então. Aham. E Mas eu a... consegui, eu fiquei feliz que eu tô na empresa onde que eu realmente queria. A outra eu pedi 50% a mais exatamente porque se rolar, rolou. Mas, tipo assim, Aham. eu queria essa empresa onde que eu tô hoje. Que eu gostei da minha conversa com o pessoal, tá? E como eu te falei no WhatsApp, né? Eu não tive nenhuma dessas 3 entrevistas, teve alguém de RH. Foi mais, tipo assim, foi direto. Foi, tipo assim, meio que o gestor da vaga. Não teve a parte do pessoal da RH. Eles devem E, ter gostado muito do teu post. é, Que foi uma coisa que deu muita visibilidade e eles meio que entenderam assim, esse perfil é o que a gente precisa. E meio que já atropelaram o processo, porque sim, são empresas grandes até que tu falou, né? sim. Então não é uma empresa que não teria RH, é uma empresa que tem RH, mas o gestor meio que Uhum, te queria, assim, tipo, não, ó, RH, sim. precisa dessa pessoa na minha equipe. Mas tem até uma pessoa de RH dessa empresa que eu tô, que ela ia participar. Mas, porém, como ela era a única pessoa da RH na empresa, ela estava ocupada no dia. Aí eu só conversei com o gestor. Mas ele falou assim: pode deixar que eu vou passar para ela o que eu achei sobre a nossa conversa e tal. Aí, resumindo, eu ainda até hoje recebo proposta. Ontem Ai, que legal. mesmo, domingo, foi cerca de 11h40, eu recebi uma proposta para trabalhar. Foi uma dessas empresas, a empresa que eu desisti. Eu acho que, como eu não participei da parte de seleção não tinha ainda a vaga em aberto, foi Uhum, mais por mensagem mesmo, uhum, ela não tinha noção. Aí eu agradeci ela pela oportunidade, falei, tipo assim, se eu conhecer alguém assim, eu te informo. uhum. Mas foi isso, essa é a minha trajetória. Gabriel, e essa entrevista que tu fez, que tu realmente queria, vocês fecharam na hora? Ele já deu retorno na hora? O Que tu foi processo todo aprovado? meio que durou cerca de 2 semanas, foi algo muito Uhum, rápido. uhum. Na verdade, uma semana. Foi, tipo assim, eu conversei, tipo, na segunda, mais ou menos na sexta, a menina falou assim, bora fechar? Aí eu, tipo assim, ué, mas já ela. Aí eu fiquei, tipo assim, nossa, porque eu não estava preparado, porque eu achava que eu ia fazer uma prova, porque essa outra empresa que eu estava fazendo, eu tive que fazer um teste, né? Aham. Fazer um layout para um site. Eu achava que ia ter alguma coisa. Ela falou assim, não, só isso. E a Aí vaga era eu, uma vaga júnior. sim, e o que eu gostei exatamente, porque o meu chefe falou assim, eu quero pegar pessoas que estão começando agora, tipo, júnior e pleno, para capacitá-lo para a gente crescer mais e desenrolar os Isso trabalhos que a gente aí, tem que isso fazer. aí, isso aí. Legal, legal. Uma empresa Como que ele já falou te isso que ele apresentou queria, uma perspectiva, né? sim. Aí que eu apaixonei. Ele falou que ele queria capacitar um júnior, né? Eu falei assim, tem coisa melhor, não. E na hora que a entrevista estava rolando, tu sentiu que fluía, que estava dando as respostas certas, conseguia Sim. encaixar no momento certo, assim, a tua fala. Sim, foi muito descontraída. Eu tava um pouquinho nervoso, assim, de tipo, aquela coisa que você falou de ficar analisando o entrevistador, eu tava vendo como é que ele tava, mas ele tava, tipo, muito relaxado, assim, e tal. Eu, tipo assim, vou dar uma relaxada também, porque senão vai parecer que eu tô muito tenso. Aham, Aí aham. a gente conversou tranquilo, foi, tipo, tudo normal. Foi ótimo. Ótimo. Nossa, tu foi muito bem E hoje ele, preparado. tipo assim, até hoje, de todos os estágios que eu fiz 2,
Esse foi, tipo assim, o meu melhor chefe até hoje. Ai, que bacana, que bom. Isso é muito É, importante, né? Isso é muito importante. Eu acho muito que importante. quando a gente tá no momento, assim, de buscar um emprego, tu sabe que uma das coisas que a gente fala no curso é isso, assim, que vocês escolham também onde quer trabalhar, que pesquise sobre a empresa, porque é uma via de mão dupla. E essa realização, essas questões que às vezes não é valor, mas, mas tem um percentual de valor agregado, assim, que é um Sim. bom gestor, uma perspectiva de cargo, de salário, de crescimento, isso tudo conta Aham. bastante. E para ti, Gabriel, dentro do que tu já conhecia, assim, né, dessa área de seleção, dentro do que tu já tinha pesquisado, depois que tu comprou o curso, o que tu acha que foi, assim, a tua virada de chave? O que tu menos conhecia, assim, que para ti foi, ah, Renata, isso foi o mais importante para mim, assim, de conhecimento. As perguntas, o que que elas sempre significavam. Eu sempre perguntava para minha irmã, como ela é psicóloga, né? Uhum. O que que você acha que significa essa pergunta? E ela, eu não sei, não tenho muita ideia do que pode ser isso, porque como eu nunca fiz nenhum estágio, nunca trabalhei na área de RH, eu não faço ideia. E eu sempre perguntava para minha mãe, o que será que quer dizer quando pergunta essa coisa? E quando eu fiz o curso, gente, é isso que significa uma coisa tão simples e eu achava que tinha Era uma tudo coisa por trás. É, mirabolante. exatamente. Que Foi ótimo. legal, que legal, Gabriel. Muito bom conhecer a tua história. Como eu te falei, né, eu tava ansiosa para conhecer. Agora vou olhar lá o teu post, tu me mandou o link, Uhum. fiquei curiosa para ver aí como é que tu te vendeu. Acho que o pessoal que vê o teu vídeo também vai ir correndo lá te olhar, vai ganhar muitos seguidores ali no, no Pois LinkedIn. é. Te agradeço pela confiança no curso, né? Que nem a gente disse, assim, muito sucesso, muita realização. Tu começou faz pouco tempo aí na empresa Sim. nova, mas dá pra ver pelo teu sorriso, pelo brilho no olho, que é algo muito, muito bom mesmo pra tua carreira. Sim. Muito bom. Fiquei muito feliz. E uma coisa que eu quero falar para as pessoas que às vezes estão em dúvida, ou que podem optar, é às vezes de postar no Facebook não, Uhum. no caso do No LinkedIn, LinkedIn. divulgando, pedindo emprego. Acho que a melhor forma é você tentar se divulgar, mas sem querer forçar um pedido assim, por favor, me contratem. Que dessa forma que eu fiz, eu consegui que implorando. Eu acho que a pessoa pode realmente conseguir se vender, mas tem se é algo, por favor, me contratem, Uhum. mas de uma forma que as pessoas queiram te conhecer. Uhum. Uhum. Eu acho que se vender através das suas competências, né? Tu tá vendendo ali o teu perfil. E aí tu fez esse link com uma postagem, né, mais criativa. Um engenheiro pode falar sobre a sua área e também falar sobre o seu conhecimento, que Pode. também é uma forma de se vender. Uma psicóloga pode falar da questão de relacionamentos e do Uhum. seu perfil, né, contando uma história, algum problema que ela solucionou. Tudo isso Sim, são formas criativas de usar o LinkedIn, que hoje é o que a gente fala, né? Tu tem que ser encontrado, e tu foi encontrado. Tu tá aí o é. nosso exemplo que eu falo lá no webinar. Pessoas boas são encontradas pelas competências, o recrutador vai atrás, Sim, e tu viu que tu foi prova viva disso, assim. sim. Gabriel, uma boa noite, um beijão, foi um prazer. Boa noite, Renato. Muito obrigado.